Eu vou conversar com o jornalista e escritor Galeno Amorim. Ele vai falar sobre a importância da leitura. Bom dia, Galeno, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Muito bom estar aqui com você. Que bom. Galeno, você vai ministrar uma palestra hoje que tem como título O Livro Muda o Mundo. Por que o livro muda o mundo? O livro muda o mundo porque ele tem uma capacidade extraordinária de mudar as pessoas. Cada vez que a gente lê um livro, a gente nunca é o mesmo depois de fazer uma leitura. A gente incorpora a visão do autor, a visão dos personagens, as experiências vividas, né? E isso faz com que a gente promova transformações internas o tempo todo. E com isso, mudando a gente mesmo, né, a gente já deu um primeiro passo para modificar. Primeiro o nosso mundinho interno e depois o nosso mundinho ao redor. E no momento seguinte, o lugar onde a gente vive. E isso tem reflexos profundos, né, no mundão lá fora. Então, dessa maneira, a gente consegue transformar as coisas. Você coordenou uma pesquisa que aponta que o brasileiro lê, em média, 4,7 livros por ano. É pouco? Olha, esse número mostra que os brasileiros já estão lendo mais. No começo desta década, em 2001, era menos de 2 livros lidos por habitante ano. Isso não significa, no entanto, que o brasileiro médio lê mais livros do que ele lia antes. O que significa essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que acabou virando um livro com esse mesmo nome, está disponível gratuitamente na internet como livro digital, pode ser baixado, mas significa que tem mais gente lendo. Mas ainda está longe do ideal, né, Galeno? Está longe do ideal. Nós estamos lendo, em média, um pouco mais que os nossos vizinhos da América do Sul, mas é bem menos do que se lê, por exemplo, em alguns países de regiões da Europa, que chega a ler 2 vezes mais, 3 vezes mais, por exemplo. E qual seria o ideal para a gente aqui no Brasil? É difícil falar em ideal, porque o Brasil é um país com peculiaridades, é muito diferente de outros países. O grande problema é que tem uma massa muito grande de brasileiros que não domina a habilidade mínima da leitura, que é saber ler e entender aquilo que está lendo. Com isso, nós temos algumas tarefas muito grandes para cumprir antes de chegar a algo ideal. Mas a gente sempre pode ter como referência, né, aquilo onde existe, digamos, o pico, né? Entre o que a gente esteve e o pico, sempre alguma coisa boa. Talvez 6, talvez 7, 8. E é também difícil porque ler nunca é demais, né? É claro, né? É algo que a gente sempre vai no movimento crescente, né? Tá certo. A pesquisa constatou, Galeno, que 95 milhões de pessoas, ou seja, 55% da população, são leitores, enquanto 77 milhões, 45% dos entrevistados, foram classificados como não leitores. O que me chamou a atenção é que, do total de leitores, 51% são mulheres. Por que as mulheres leem mais que os homens? Olha, acho que as mulheres leem mais que os homens porque talvez sejam mais inteligentes que os homens e consiga perceber aí o papel da leitura no nosso dia a dia. Mas, olha, eu acrescentaria uma outra informação, que é o seguinte: além de constituírem o grupo maior de leitores, as mulheres leitoras, elas leem mais e gostam mais de ler, bem mais que os homens, quando sobra um tempinho livre na vida, e não é sempre que isso acontece no nosso dia a dia tão corrido, mas sobrou um tempinho, as mulheres fazem isso mais que os homens e gostam mais que os homens. Os gêneros todos, as mulheres leem mais. Tirando um outro gênero, uma leitura, às vezes, de uma obra sobre ciências políticas, algum livro técnico, que fica um pouquinho atrás dos homens. Nos outros, ou é empate técnico, ou as mulheres estão muito à frente. Isso é incorporado desde cedo. Em todas as faixas etárias onde você conversa com mulheres leitoras, as mulheres contam que fazem isso mais que os homens. Com isso, e esse dado é muito bom, porque ele vem junto com outro que fala o seguinte: os grandes influenciadores para que nós nos tornemos leitores são as mães, mais que os professores, inclusive. Quando você pergunta para a meninada pelo Brasil afora, quem foi que te ensinou a gostar de ler? Ele fala, foi minha mãe. No norte e no nordeste, por exemplo, de cada 10 crianças, 7 falam isso. Então é bom que as mulheres leem mais, gostam mais de ler, porque elas estão formando também mais leitores. Claro que a gente, homem, tem que tomar um jeito na vida aí e passar a incorporar o livro de uma maneira mais forte dentro do nosso dia a dia, né? Isso é fundamental.